Aos nossos trabalhos hoje, e como de praxe, a Sociedade Teosófica, cada vez que ela inicia uma atividade, né, tanto de estudo como de palestra, uma oficina, a gente tem por hábito fazer uma meditação, um breve recolhimento, né? Então, eu convido todos agora a colocar os corpos confortavelmente na cadeira, os pés firmes no chão, a coluna ereta. Vamos procurar fechar um pouquinho os nossos olhos e que esse momento seja um momento de encontro com o nosso eu interno, cujo objetivo é nos colocarmos como um ponto de luz e, na medida da absorção do conhecimento, que nós possamos irradiar em todas as direções. O nosso trabalho, como primeiro objetivo, é desenvolver o núcleo da fraternidade universal, sem preconceito de casta, credo, raça, sexo e cor. Por isso, vamos abrigar em nossos corações a humanidade terrestre, acolhendo com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho, tentando de alguma forma acolher e entender e compreender o propósito dos mestres da fraternidade branca do universo. Inspirando e expirando, longo e profundamente, se libertando das correntes mentais negativas, procurando visualizar cada um de nós como um corpo de luz e expandindo essa visualização, tornando o planeta Terra um corpo de luz, onde a pura harmonia esteja presente. Pensemos na nossa condição de peregrinos no Vale da Terra. Lembremos nossa meta luminosa de amor com paixão. Unamo-nos no esforço conjunto para receber a ajuda dos que sabem e podem. Sua força nos assista, seu amor nos envolva e a sua sabedoria nos guie através dos minutos, dos anos, dos séculos, irradiando por todo sempre paz, amor e sabedoria para todos os seres. É o suficiente. Então vamos lá, né? Eu preciso do auxílio dessa criatura. Nós vamos falar então, né, numa sequência que a gente define de acordo com os estudos dos planos da natureza, a partir da mente logóica, a partir do pensamento único, do absoluto. Então a gente, para poder entender esse mecanismo que nós damos o nome de logos, de natureza, enfim, a gente procura tentar entender esse desdobramento desse pensamento infinito, daquilo que a gente conhece como absoluto. Agora, essa ideia, né, dos planos, 7 planos da natureza, de onde vem isso, né? Por que foi denominado 7 planos da natureza? Onde que a gente vai encontrar esses planos da natureza? Por que os 7 planos da natureza? E aonde é que eles estão, né? Talvez a primeira pergunta seja justamente essa: aonde estão situados esses planos da natureza? E a Sociedade Teosófica, né, tem esse acervo todo dessa literatura dos séculos, das idades, ela traz um sentido, né, para que a gente possa compreender essas perguntas que todos nós fazemos. Se faz sentido para nós, então vamos procurar, né,
desenvolver a pesquisa a respeito. Talvez o ideal seja que a gente não saia em praça pública, a partir do momento que a gente receba uma notícia dessa natureza, sair em praça pública, né, com o megafone na mão, falando sobre aquilo que a gente descobriu. Ou o contrário, sermos radicais e falar, não, isso daí não tem validade, isso daí não tem fundamento. É importante que a gente reflita. Todo ser humano, ele precisa refletir sobre uma informação quando lhe chega, né? Se faz sentido, então a Sociedade Teosófica está aqui para ajudar todos vocês, inclusive a nós também, que muita coisa a gente não entende, a gente acha que entende, mas não entende, né, Laura? Às vezes a gente fica, discute isso, discute aquilo, e a gente acaba não tendo uma compreensão completa, porque também depende de nível de compreensão, de nível de estruturação psicológica, depende de N coisas, principalmente das reencarnações na qual a gente vem, né, e vive, né, conforme, quanto mais encarnações, mais a gente desenvolve a habilidade da compreensão do todo. Mas quem daqui sabe quem é uma alma nova, quem é uma alma antiga? Eu tenho comigo que todos nós somos antigos. Para chegar no ponto que nós estamos, ninguém aqui é tão jovem assim, porque a gente já sabe quando faz alguém sofrer. Eu acho que a partir disso, quando você sente que você está fazendo alguém sofrer, é porque você já não é uma alma tão nova assim, né? Então vamos lá. Vamos ver. Primeiro a gente vai tentar... Opa, não foi. Tentar entender, eu trouxe, primeiramente, antes de entrar nos planos, que eu vou falar até o plano búdico, depois a Laura vai dar continuidade, a partir do mental abstrato, tentar entender onde que isso acontece, onde que esses planos se manifestam. Tem que ter um lugar para eles se manifestarem, porque eles não estão ao léu, né? Então, a ideia é essa, né? A libertação de cada ser depende da sua própria compreensão da verdade. Vocês veem que eu coloquei verdade com V maiúsculo, né? Não é uma verdadezinha qualquer, né? Às vezes nós discutimos muito sobre o que é a verdade, né? A verdade existe, a verdade absoluta, a verdade relativa. Tudo isso são informações que nós vamos despertando ao longo da nossa encarnação. Haverá um momento em que a gente vai despertar alguma coisa e não vamos ter nem como explicar aquilo, porque não tem explicação. Muitas coisas a gente não encontra palavras para explicar, né? Cada um é responsável pela sua felicidade ou pelo seu infortúnio. Isso são aforismos, né? São entendimentos do livro Luz no Caminho, da Mabel Collins. E quem souber descobrir dentro de si a verdadeira natureza dos laços que determinam o encadeamento sem fim das causas e dos efeitos, quebrará o círculo infernal e atingirá a libertação da verdade. Hoje, quando a Sara chegou, né, a gente estava conversando um pouquinho ali, porque a bonança, porque a tormenta, e a gente sempre está envolvido, bonança e tormenta, uma hora é dor, uma hora é alegria, e de repente isso é a nossa mente que está presa em alguma coisa. E a ideia é justamente a gente tentar, porque a maior ilusão é a nossa própria criação, porque é uma criação mental. Mas daí eu belisco, eu falo, mas ai que dor, doeu. Mas é uma grande ilusão, né? É ilusão porque é efêmero, tem um tempo de duração. Não é que não exista, essa é a única consciência que nós temos nesse momento, né? Então a gente tem que, a partir disso, procurar elaborar, né, verdades dentro de nós, elaborar dentro de nós pesquisas, investigação, para a gente poder chegar a um denominador comum. Aí eu coloco ali, não conspire, inspire. Por que isso? Porque nós sabemos que tem uma comunidade de seres que fala que eles estão, né, eles fazem parte da fraternidade branca. E esses seres, eles estão envolvidos com a harmonia da Terra, com a felicidade de todos os seres humanos. E quando nós aqui escolhemos, porque nós temos escolhas, nós temos o livre-arbítrio, quando nós escolhemos fazer uma coisa que distorce aquilo, lembra que quando nós falamos, quando a gente sabe quando faz alguém sofrer?
Quando a gente faz qualquer coisinha que traz uma dor para alguém que às vezes não está nem sabendo, a gente está conspirando. Conspirando contra quem? Contra a fraternidade. Estamos conspirando contra esses seres. E eles estão fazendo um esforço imensurável para poder trazer a felicidade para nós. Então eu gosto dessa frasezinha, não conspire, inspire. Então vamos inspirar, todos nós aqui vamos fazer uma comunhão de pensamento agora e nos inspirar, cada um aqui voltado para o outro que está do lado, à esquerda ou à direita, e vamos ajudar que a gente possa compreender esse processo. Se fizer sentido para nós, que a gente possa compreender e a partir de então, vamos tornar esse planeta mais suave, mais harmônico, que é esse o projeto divino, que é esse o projeto dos mestres. Opa, a pessoa volta. Mas para a gente poder entender esse processo, na doutrina secreta, Blavatsky ela fala, né, tanto na doutrina quanto na Fundamentos de Filosofia Esotérica, sobre as 3 verdades tão grandes quanto a própria vida. Então essas verdades, a primeira está escrito: a alma do homem é imortal e o seu futuro é o futuro de algo cujo progresso e esplendor não tem limites. Tá. Como é que fica? Tem resposta para isso? Não tem. Então a gente acha que a gente vai chegar, vai virar santo e pronto, acaba. Não acaba aí, né, Vilma? A coisa não tem limites e não tem começo. A gente não sabe quando começou, a gente não sabe quando vai terminar. Mas isso não me interessa. Por que eu vou buscar o começo disso? Por que eu vou buscar o fim disso? Por que eu não procuro esse elo onde eu estou inserida e trabalhar dentro desse elo onde nós estamos inseridos e cada um dar a mão para o outro e todos crescerem juntos? Eu penso que é esse o primeiro entendimento, porque Blavatsky fala que por trás de cada símbolo existem 7 significados. E esse aforismo aqui é apenas um símbolo. E a gente está interpretando aquilo que está mais na superfície, pelo menos na minha compreensão. É o que eu consigo entender até agora desse aforismo. O segundo, ela fala que o princípio que dá a vida está em nós e fora de nós. É imortal e eternamente benfazejo. Não é ouvido, nem visto, nem sentido, mas é percebido pelo homem que deseja a percepção. O homem que deseja a percepção, ele tem que desenvolver a percepção. Confuso isso, né? O homem que deseja a percepção, ele tem que desenvolver a percepção. Então veja, como é que nós vamos desenvolver a nossa percepção, se não ao longo das nossas várias encarnações? Com uma única encarnação a gente não consegue. Quantos defeitos, quantos vícios que nós temos agora, nesse momento, e que a gente tenta de alguma forma suprimi-los ou, né, e a gente não consegue. Né? Então, essa percepção que a gente deseja, né, que os livros sagrados nos informam, é justamente a possibilidade da gente, através de cada encarnação, não vamos deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Isso não é desespero para sair do caldeirão quente. Quando a gente coloca na cabeça que eu preciso me melhorar, eu preciso despertar em mim a verdade, não para o meu benefício, mas para que toda a humanidade se beneficie daquela descoberta que eu desenvolvo em mim. Então, acho que aí reside um pouco essa questão do despertar a nossa consciência. O terceiro, cada homem é seu próprio legislador, ou dispensador de glória ou de sombra a si mesmo, aquele que decreta sua vida, sua recompensa e seu castigo. Estas verdades são tão simples como a mente mais simples do homem. Simples. Blavatsky considera que é simples isso, né? Talvez até seja, é que a gente coloca tanto engodo em cima de uma coisa, e a gente procura tanta confusão para a nossa vida e para a vida dos outros, que isso se torna difícil a gente, né, despertar em si próprio. Mas eu estou trazendo toda essa ideia para a gente poder, a hora que a gente chegar nos planos da natureza, a gente poder entender o significado de cada plano. Porque eles a partir do momento que
o pensamento divino vai se desdobrando, há de chegar um momento que a gente vai ter que entender o porquê disso. E naturalmente, a hora que a gente entender, talvez nem estejamos aqui, mas se estivermos, melhor, né? Porque ninguém quer morrer. Quem somos nós? A pergunta. Aí eu trouxe aqui uma foto, né, uma imagem lá do Oráculos de Delfos que diz: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo. Isso já vem lá na Alexandria, na Grécia, né? Esses questionamentos. Homem, conhece a ti mesmo. Será que esse conhecimento está nos livros? Os livros são roteiros, né? Os nossos encontros de estudantes são roteiros, porque tudo isso está dentro de nós. Então, o homem que deseja a percepção, ele deve despertar em si a percepção. Mas isso já vem de longa data. O homem procurando saber quem é você, quem sou eu, quem somos nós, onde estou, para onde vou. Aí a gente pensa num planeta Terra, numa velocidade imensa, num espaço infinito, e ninguém cai, a Terra ela tá naquele balanço que vai para lá, vai para cá, e ela gira em torno do Sol, e ela gira em torno de si mesmo. E ninguém cai. Quem chega na ponta, quem chega lá na linha do infinito e olha para baixo e vê alguma coisa? Que mistério é esse que, de repente, a gente acaba nem querendo descobrir, porque eu acho que é tão infinito, que é tão profundo o negócio, que a gente nem quer ir atrás. Mas só que a gente precisa de conhecer, a gente precisa saber tudo isso. Porque o Ricardo Lindemann, o nosso irmão, acho que a maioria de vocês o conhecem, ele fala que nós somos Budas em treinamento, né? Que nós somos Jesus em treinamento, que nós somos um Logos em treinamento. Mas agora você pensa, imagina um corpo logóico, onde tem trocentas mil espécies, e ele abriga tudo isso. Seres orgânicos e inorgânicos. E nós temos um corpo tão, né, diante desse Logos, digamos, insignificante. E a gente não consegue administrar esse corpo. Mas se nós estamos a caminho de ser um Logos, de sermos um Buda, então nós precisamos descobrir como é que a gente vai fazer isso. Como que a gente vai trabalhar para chegar nesse ponto, né? Onde evoluímos? Nos planos da natureza. Quais são esses planos? Onde esses planos estão? Né? Então aqui a gente vai falar sobre uma coisa muito abstrata, né? Mas a gente tem que falar para a gente poder entender onde que estão esses planos, né? Então, nós temos que entender o significado entre espírito e matéria. O que é isso? Espírito não tem como se apresentar sem a matéria, e a matéria não tem como se apresentar sem o espírito. O espírito, ele está na matéria, assim como a matéria está no espírito, ou seja, são forças, são energias interdependentes. Não há como espírito viver sem matéria e matéria viver sem espírito. Entre o espírito e a matéria surge uma relação, onde a primeira ação é o campo. Então já começa a abrir um pouco essa ideia, né, dos planos da natureza. O campo da futura manifestação, uma tensão entre os dois polos opostos que, tendo sido separados, tendem sempre a reunir-se. Olha que interessante, né? Quando você pensa em espírito e matéria, são forças interdependentes, mas eles procuram reunir-se. Por que será que eles se separaram? Será que eles se separaram mesmo? Ou é a nossa mente que cria essa ilusão? Porque Maharishi fala, quando você está procurando mudar aquilo que já é, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque tudo que é, foi, é e será. E não depende de você querer mudar isso ou aquilo. Então, o que a gente tem que fazer? Tirar tudo isso que envolve, que encobre essa realidade. Então, muitas vezes a gente fala, não, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer oficina disso, oficina daquilo. Não, a gente tem que tirar esses entulhos que encobrem a realidade. Né? Ou seja,
buscar sim, mas não se identificar com aquilo. Porque muitas vezes a gente, né, eu sou prova disso, quando, nos primeiros tempos, quando eu comecei a estudar teosofia, eu sonhava com logos, aquela criatura vinha na minha cabeça e vinha, me engolia, e eu, para mim, sabe, eu entrei naquilo de uma tal forma que eu fiquei meio psíquica. Fiquei bem, sabe, louquinha pela ideia, mas eu, sabe, por quê? Porque a gente tem que aprender a perceber que tudo que está aqui, tudo é uma única coisa. E como que eu vou chegar a essa conclusão? De que a cadeira, o chão, a lâmpada, nós todos juntos, os equipamentos, tudo é uma coisa só, dentro, né, é a multiplicidade dentro da unidade. A gente precisa desenvolver essa capacitação e compreender esse processo. Não é uma coisa tão simples assim. Aí, à medida que se realiza esta reunião, suscita o fenômeno que denominamos consciência. Então, nós estamos, né, ao momento que a gente, opa, tem alguma coisa que está me dando, sabe, um caminho, está me dando um roteiro. Então, a gente começa a desenvolver a consciência, porque quando a gente se individualiza, a gente conquista o direito de reencarnar num corpo humano com uma alma. Mas isso não quer dizer que a autoconsciência não quer dizer que a gente tenha consciência. Então nós estamos desenvolvendo a nossa consciência. Esse é o processo da nossa vida. E hoje nós estamos com essa consciência. Tem gente que se você falar um assunto desse, a pessoa fala, precisamos colocar no hospício, porque essa pessoa pirou. Isso não existe, isso não é real. No primeiro momento, para a gente também soa como se fosse uma coisa esquisita demais. Mas na medida em que a gente se coloca a serviço, que a gente começa, permite que aquilo comece a fazer sentido, a gente começa a estudar e de repente aquela escuridão ela vai se abrindo para nós. Portanto, a consciência partilha da natureza da própria realidade. Vocês veem que a realidade está aí escrito em maiúsculo, de uma realidade que a gente não sabe o que é. Numa realidade divina, né? Que é a expressão ou reflexo parcial da realidade em manifestação. Ou seja, a gente está aqui entendendo um pouco, uma partezinha de nada que a gente consegue entender. A expressão ou reflexo parcial da realidade última, ou o imanifesto, que vem a manifestação, é denominado logos. Opa! Então já temos um corpo aí. Já temos o desdobramento daquilo, do imanifesto, daquilo que não tem como você definir, porque não existe palavra para definir Deus. Se você falar isso é Deus, deixa de ser. Então esse é o grande mistério. E ninguém aqui vai dar resposta desse mistério, nem para vocês, nem para mim. Porque essa resposta está dentro de cada um de nós. É uma resposta que ninguém tem essa resposta. Mas a gente sabe como desenvolver a ética divina, a gente sabe como desenvolver o caráter, a gente sabe como desenvolver a moral que nos aproxima dessa verdade única. Né? Opa, não foi. Foi. Vamos voltar. A gente vai falar então dessa ideia, da onde a coisa se acontece. Digamos que aquilo ali então seja o espaço. Estamos aqui com um espaço, né, que não tem nada nele, mas os planos da natureza precisam se manifestar, porque é um desdobramento daquilo aonde todas as formas virão para, né, que são manufaturadas por essa mente logóica, cujo nome é o verbo que se fala, o verbo se fez homem e habitou entre nós, que é esse logos, que é esse espaço limitado. Essa mente desenvolve uma capacidade de limitar aquele espaço que a gente não sabe nem onde começa nem onde termina, de tão grande que ele é. Foge a nossa concepção. E aí o que acontece? Vem esse espaço delimitado, que esse corpo é esse logos, que ele criou uma região para si, e ali ele vai desenvolver toda essa trama, né? Essa trama que é desenvolvido,
Cada um tem a sua vida, cada um tem o seu problema, cada um tem a sua natureza, é guerra aqui, é felicidade ali, é um que morre, é outro que nasce. Tudo isso está acontecendo dentro dessa ideia que foi delimitada por essa grande natureza, cujo nome é dado de Logos. Assim como eu, né, confeccionei esse corpo, entre aspas, claro que eu tive ajuda, assim como todos nós aqui tivemos ajuda dos devas, dos elementais, para a construção desse corpo, esse ser, ele teve alguém mais elevado que ele para construir esse espaço onde ele cria os planos da natureza, onde os planos da natureza se manifestam, mas não é uma criação dele, ele não cria aquilo na hora, ele vai desdobrando aquela ideia que já está antes dele. Tudo já existe, gente. Tudo já existe. Nós estamos aqui para enfeitar, para lapidar, porque tudo já está criado. É meio complicado a gente entender isso, mas a gente com o tempo entende. Aí desaparece a criatura, e Logos é o verbo, o precursor do manifestado, o impessoal, o Pai, o ser absoluto. No princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Os hindus nos falam do som primordial que antecede a criação do universo. O pranava ou Aum, que se pronuncia Om. Então, quando fala que esse Om é como aquele momento em que a criatura vem à manifestação, então se dá aquele movimento, e esse Om está até hoje sendo propagado. Tem pessoas que ouvem, né, o som da natureza, o Om. Cidinha, professora de yoga, ela sabe, né, Cidinha, quando faz o pranava, quando no momento em que da meditação que exala o pranava, é um momento único. É um momento de preenchimento, porque é a vida dele, é a vida daquele que nos abriga. Então, no começo era o verbo estava em Deus. Então, é esse o espaço em que nós estamos, né, tentando entender onde os planos da natureza se manifestam. Logos, palavra que indica ação. Verbo pode significar estado, pois cada plano do universo pode ser visto como um estado vibratório. Na casa de meu pai, muitas moradas há, e cada plano pode ser visto como uma morada. Então, tudo tem o plano da mente, né, um plano mental, tem o plano, né, o vizinho ali, ele tem um plano na casa dele, nós aqui temos o nosso plano, e tem um plano que se chama planeta Terra. Ou seja, então o plano ele é utilizado para várias possibilidades de compreensão da vida, onde estamos manifestados, onde estamos materializados. Esse campo de manifestação se desdobra gradativamente. Hoje estou igual cebolinha, tá? Mercúrio retrógrado. Esse campo de manifestação se desdobra gradativamente, criando o que nós conhecemos como 7 planos da natureza. Então, 7 planos da natureza, né, de acordo com a literatura teosófica, diz que tem o primeiro, Adi, né, Adi significa primeiro, o segundo, o Anupadaka, o campo unicamente de manifestação logóica, que fala que o que se autogera, né, o que se autocria, o terceiro, que é o átmico, quarto, que é o búdico, que fazem parte do campo da evolução humana supranormal, é onde esse plano, onde é a residência desses seres elevados, dos mestres, daqueles seres que já não precisam mais reencarnar. O quinto, o sexto e o sétimo, mental, emocional e físico, fazem parte do campo da evolução elemental, mineral, vegetal, animal e humana normal. Aquilo que a gente tem, né, tem um pouco mais de acesso. A gente conhece um pouco melhor esses planos aqui mais no nosso plano físico. Acho que eu vou sair um pouco da... Não tem problema, né? Aqui, então, para a gente poder entender, o espírito condensou-se. Matéria é espírito condensado. Então, o espírito, quando ele vem à manifestação, né, nós somos o quê? Nós somos matéria
né? O espírito que ficou condensado. E quando a gente atingir um status elevado, que já não precisamos mais reencarnar, então essa matéria se sutiliza. Então, matéria sutilizada, né? Espírito é matéria sutilizada. Então, vocês veem que um depende do outro. Ambos são interdependentes. Não há como ter matéria separada do espírito. Acho que tá. O desdobramento para a futura materialização do pensamento divino se realiza dentro dele. Dele quem? Do Logos, do universo, né? Do espaço que é... do espaço que é o continente e o corpo do universo. Então, aquele espaço que vocês viram, aquela esfera circunscrita, então, é o continente e o corpo do universo. Porque dentro daquela aquela esfera delimitada, toda a matéria que está ali dentro é a mesma que está fora. Certo? Não há diferença. Só que a matéria que está ali dentro, ela está tendo oportunidade de evolução. Por isso que Logos, ele traz essa ideia da luz. Luz por quê? Porque é a luz do conhecimento. Não é a luz da Itaipu, não é essa luz aqui. É a luz do conhecimento. Ele está nos oferecendo possibilidades de entendimento, de compreensão daquilo que ele é. A gente primeiro começa a entender a si próprio, começa a entender o que é o planeta Terra, começa a entender o significado do próprio Logos, e de repente essa condição de investigação vai nos levando à compreensão daquilo. Muitas vezes a gente sente nossa, que coisa boa, que maravilha, senti alguma coisa muito boa agora, sim, uma compreensão de alguma coisa, tá, e aquilo já desaparece de você, você fala, mas, e aí eu quero mais, eu quero ir atrás daquele negócio, mas não consigo, porque não é assim. O momento, ele é assim, sabe, ele é muito rápido, e ele já desaparece. E não tem como a gente explicar o que é, porque não tem como explicar, não tem palavras para explicar o estado de bem-aventurança. Por isso, desconfie quando alguém falar para você que chegou no Nirvana, que passeou no Nirvana. Ou fui lá no Nirvana dar uma passeadinha, andei por lá. Desconfie, porque não é assim. A gente não consegue trazer essa lembrança, porque ela foge. Porque não tem utilidade nenhuma eu trazer essa lembrança. O que vai acontecer se eu começar a contar isso para as pessoas? Eu vou ser taxada de louca, ou, enfim, N coisas podem acontecer. Então, por isso que é tudo muito oculto, né? Oculto enquanto eu não quero saber, mas no momento em que eu quero despertar essa realidade, eu começo a descobrir alguma coisa, mas fica dentro de mim e eu não consigo entender aquilo como explicar para o outro, porque não tem explicação. É um corpo de extensão ilimitada, cujos princípios manifestam em nosso mundo fenomenal apenas a mais grosseira fábrica de suas subdivisões. Aí a gente vai para aquela ideia do Akasha. Aí o Akasha se desdobra, e o Akasha ele cria lá a forma mais grosseira que é o éter. E daí se fala, mas o que é o éter? Daí a gente pensa no éter do hospital, que não é aquele éter, é um éter aí, que a gente não sabe o que é. Mas ele é a fábrica mais grosseira da subdivisão, desse Akasha infinito, onde está tudo registrado. Tem pessoas que dizem que leu o Akasha. Não é o meu caso, eu não leio nada. O espaço chamado de caos não é nem o vazio sem limites, nem a plenitude condicionada, mas as duas coisas de uma só vez. Quando a gente lembra, né, a gente traz para a mente aquela esfera, naquele espaço, estendo ou não uma esfera nesse espaço, ele não está nem aí. Você acha que Deus lembra, sabe, se eu existo? Não tem noção da existência de Jô. Nem sabe, não, sabe? Isso não existe, não há uma relação direta.
Então a gente tem que, sabe? Aí a gente fala, mas como? Que mal, né? Que ele me cria e depois não quer nem saber da minha existência. Mas, gente, a mente criativa, ela é uma coisa fabulosa. E a gente não tem como explicar essa mente criativa. Mas a gente tem como trabalhar para que um dia a gente possa compreender. Já compreendemos um pouco hoje em dia. A gente já fala até dos planos da natureza. A gente já sabe sobre a existência dos elementais. A gente sabe sobre a existência dos devas. Todos aqui já viram elementais? Todos aqui já viram devas? Sei que existe, mas não vi uma vez. Mas então, a maioria de nós não vimos. Mas o que mas isso não tem importância. Não me interessa se ver ou não. Eu sei que existe. Porque não é a questão do ver, mas é a questão do sentir. Deus a gente sente. A gente não vê. Vamos fazer pergunta no final daí? Porque a última vez a gente se atrasou muito, criaturinha. Então a gente definiu que daí no final a gente faz um bate-papo legal. Tá? Sendo no plano da abstração absoluta, a sempre incognoscível ou desconhecida divindade, que é vazia apenas para as mentes finitas, e no da percepção maiávica, o pleno divino absoluto continente de tudo que existe, tanto manifestado como não manifestado, sendo, portanto, todo absoluto. Ou seja, então, esses planos da natureza faz parte desse todo absoluto. O que é esse todo absoluto? E é isso que a gente não sabe o que é. Porque daí se vocês, acho que todos aqui já viram uma postagem no Instagram, no Facebook, onde aparece a pessoa dentro do apartamento, daí aparece o apartamento, aí aparece o prédio, aparece a rua, aparece o bairro, daí aparece a cidade, aí aparece o estado, aparece o país, aparece o planeta, aparece, antes do planeta, o continente, depois o planeta, depois aparece o sistema solar, depois aparece a galáxia, depois aparece a supergaláxia e Tá, onde vai dar isso? Isso vai de uma... e a gente... É uma coisa só. Né? Vem do todo para a menor partícula, que é o átomo, e tudo faz parte dessa coisa maravilhosa. Ninguém está fora dele, está todo mundo dentro dele. Se a gente olha para uma minhoca e fala, Deus não está ali sim. Se não tiver ali, a minhoca não existe, porque ele é parte. É uma coisa incomensurável, é fantástico, é brilhante quando essa ideia ela começa a despertar em nós essa realidade, né? Então, o todo absoluto, onde vem tudo, onde está a manifestação de todo os 7 planos, né? Então, nós estamos falando do quê? Do espaço, né? O espaço sempre foi, e será, é a causa eterna de tudo, a divindade incompreensível, cujas vestimentas invisíveis constituem a mística raiz de toda a matéria e do universo. É a única coisa eterna que podemos facilmente imaginar, imóvel em sua abstração e não influenciada pela presença nem pela ausência de um universo objetivo nele. O espaço é. Ele foi e será, tenha ou não. Nós dentro dele, tenha ou não Xambalá dentro dele, tenha ou não continentes dentro dele, ele se mantém como ele sempre foi, como sempre será e como é na atualidade. A pessoa gosta de brincar com isso aqui, deu para perceber, né? Então, quando vem, né, dentro desse espaço incomensurável, aí então, como a gente falou lá no começo, o primeiro plano divino, o segundo anupadaka, o terceiro átmico, o quarto búdico, o quinto mental superior, o plano mental ele se subdivide em mental superior e mental inferior, mental concreto ou mental abstrato, o sexto o emocional e o sétimo o físico denso.
Então, vocês veem aqui, como o espaço é pequeno para a gente fazer, pelo menos eu não tenho habilidade na internet para fazer esses desenhos, eu fiz do jeito que eu pude. Então, eu só subdividi ali o quinto plano, mas todos eles são subdivididos. Então, todos, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, são subdivididos em 7. Então, aí são 49 tipos de matérias, tipos de leis que existem dentro desses 7 planos da natureza. Certo? Aí, vocês vejam, dentro daquela esfera, que eu vou falar só superficialmente, dentro daquela esfera que nós consideramos ali como o corpo do Logos, quando Deus, ele fala, ai, como eu sou maravilhoso, eu quero ver se eu me crio um pouco mais, né? Se eu me subdivido aqui. E ele cria, né? Uma área e ele começa a se manifestar e se desdobrar ali dentro. A ideia é assim, aquele ponto, vocês todos viram aquele ponto no centro da esfera, né? Aquele ponto é a alma universal. Então, aquela alma é como se ela, né, no universo comum todo, existem as bolhas que falam, né, os espaços que existem dentro desse espaço. E o que acontece? Por uma força, ele atrai aquelas bolhas para o centro, para a alma universal, o ponto ali, ele atrai aquelas bolhas, cria vórtices em torno dela e fica girando eões de anos. E fica naquele movimento giratório, cria vórtices novamente, expele aquela massa que ficou compacta de tanto, né, ele fazer o giro, traz para si, e quando ele expele novamente, ele começa a criar os planos. Então, vocês veem que lá, no plano divino, o Adi, tem um átomo divino. E quando ele expele e o Anupadaka, ele acaba criando 49 átomos. Isso daí a gente tem que ler muito para a gente poder entender. Eu só estou dando uma ideia que a cabeça bagunça um pouco, mas é bom. É uma confusão legal que a gente cria. Aí o que acontece? Quando ele cria esses 49 átomos, novamente dentro daquela esfera aonde ele está situado, aquele ponto no centro atrai novamente mais átomos, mais bolhas, cria vórtices junto com essas bolhas, expele aquelas bolhas, e daí ele cria 2.401 átomos. E, novamente, ele se recolhe e vai naquele processo, novamente, ele atrai para si aquelas bolhas que estão no espaço, cria vórtices entre elas, faz aquela massa compacta, expele, aí ele cria 5 milhões, desculpa aí, porque o negócio eu ia falar dinheiro, essas cifras aí eu me perco um pouco, as 5, acho que bilhões, 764 milhões, 801 cruzeiros lá, centavos, digamos, e daí, não é? Mas eu nunca sei essa cifra. Então tá, então é isso daí. E vocês veem que vai, né, a coisa vai se densificando. Vocês percebem que vai se densificando? Aí, novamente, ele faz aquele movimento, atrai para si essas 5 bilhões de bolhas aí, e novamente faz aquela compactação daquela matéria toda, expele, e daí ele cria 280 milhões? Bilhões? 2 milhões. 282 milhões, 475 mil, 249 centavos. Tá, então é isso. Então é isso aí. Uai, por que desapareceu Jesus? Ah, tá. Então, e vocês veem que novamente, daí ele já cria o plano astral, depois novamente ele atrai para si, no centro daquela, da alma universal, atrai para si essas bolhas, cria novamente esse movimento de compactação e expele, e daí vem a baila o nosso plano físico,
13 bilhões, 841 milhões, 287.201 centavos de átomos. Átomos. Aí, o que acontece? Aí cria-se, né? Materializa-se, não é que cria, materializa-se o plano físico. E aí, como vocês veem, cada plano desses, eles são subdivididos em 7. Então, a primeira subdivisão é o atômico, a segunda é o subatômico, o terceiro é o superetéreo, o quarto é o etéreo, o quinto é o gasoso, o sexto é o líquido e o sétimo é o sólido. Então, esses planos da natureza, eles vão sendo manifestados, né? Plano a plano, subplano a subplano. Só que o sétimo subplano aqui, digamos, do mental inferior, ele é totalmente diferente do sétimo subplano do quarto, que é o búdico. O búdico é muito, muito, muito mais sutil que o do mental. Assim como o do mental é muito mais sutil do que o do astral. E assim sucessivamente. Mas todos eles são subdivididos em 7. Então são 49 tipos de planos e subplanos da natureza, onde nós estamos desenvolvendo as habilidades para compreender o que significa a vida, né? Não é o que significa Deus, mas o que significa a vida. Mas pode ser Deus também, cada um dá o nome que quer, né? Então vocês vejam que isso é muito interessante. Uma ideia para a gente desenvolver é que tudo isso vem de um único elemento só. Não tem 2 elementos. É um elemento só que tem. E esse único elemento que cria todos os demais. E quando para a gente poder entender um pouquinho, eu gosto de trazer à baila o exemplo da água, né? Quando lembra, vocês, acho que todos assistiram o filme do Titanic, né? Quando o timoneiro, ele perdeu o sentido lá do barco. É barco? Não. Navio. O que acontece? O cara lá, né, o timoneiro, ele ficou cego por causa que a água estava em estado de vapor, né? Tinha uma neblina. Então a água estava em estado de vapor, ele não viu, né, o iceberg, que era a água em estado sólido, estado de gelo. E ele estava onde? Em cima, né, sobrevoando a água em estado líquido. Então vocês vejam que era água. Não era outra coisa senão água, em 3 estados. É o que a gente consegue conhecer. Mas um pouquinho para cima, se a gente for entender a água em estado etéreo, para nós já fica um pouco mais complicado, não é não? Como é que é a água em estado etéreo? Em gasoso eu sei, porque daí eu vejo lá a chaleira fervendo, eu vejo um dia de frio, né? Aquela neblina, então eu já tenho uma ideia. Mas em estado etéreo, será que nós temos? Mas ela é física. Ela não é uma coisa que não seja física. Ela é física, a água em estado etéreo. Então, é um convite, né? Tudo isso é um convite a gente a buscar essa compreensão. Mas vamos lá. A busca da verdade é uma busca por uma realidade que não pode ser negada em ocasião alguma. A ciência começa estudando a natureza da matéria até chegar à realidade material, que é o que nós estamos fazendo aqui. Né? Porque a gente acha que a matéria, então eu venho aqui, toco nessa cadeira, essa cadeira é real. Não, ela é uma criação da minha mente. Alguém foi lá e criou essa cadeira. Porque a realidade dela está na mente, ela está lá no plano da ideação. Aquilo sim é real. Mas que difícil, né, Roque? A gente entender esse negócio, mas é maravilhoso, porque a gente acaba chegando a um denominador comum a qualquer hora dessa. Estamos cercados de Maia, a maior dela é a nossa própria criação. Quando eu fiquei sabendo disso, fiquei muito espantada. Deixa eu tomar um pouco d'água. Esse mundo é parte de uma história muito maior.
A gente sabe uma pequena parte dessa história. Uma pequena parte que envolve, inclusive, a nossa vida e a vida daqueles que nos cercam. É muito pequena essa história, mas ela é muito maior do ponto de vista humano, da humanidade, né? Os níveis de compreensão sobre a queda do homem na matéria é entender que a função da matéria é levar o espírito ao encontro de si próprio. Isso aí eu acho lindo. Para mim é uma poesia isso daí. Então, sétimo plano, Ad, divino. A gente dentro da sociedade teosófica, a gente tem por hábito trazer do maior para o menor. E a compreensão fica um pouco melhor para nós, porque uma vez que nós somos uma criação da nossa própria mente, então aquilo que é sutil é aquilo que abarca tudo, mas aquilo que é real. Por mais que eu não tenha consciência de como essa matéria é tão sutil, mas eu conheço aquilo que eu toco, aquilo que às vezes eu sinto o cheiro, aquilo que eu vejo, eu conheço isso. Mas isso é a grande heresia da ilusão. E nós nos apegamos e nos identificamos com isso. Então, sétimo plano. Este plano é definido por Blavatsky como o primeiro plano. É chamado também de plano primordial, ou plano supremo. É a base, fundamento ou a própria sustentação do universo. É a fonte de onde recebe a vida. É o plano da divindade desconhecida e é superior à compreensão humana. Contém apenas um átomo. Não tem o que falar. O que nós vamos falar do plano divino, do plano Ad? Nem literatura praticamente tem. É uma questão de sentir. Porque não tem o que você, sabe, possa definir, porque não tem definição. A gente mal sabe definir esse mundo material que a gente vive. A gente não conhece o plano físico, o corpo físico. Se a gente falar que tem 7 corpos aqui dentro, a gente não sabe que a gente tem 7 corpos. Como assim? Onde 7 corpos? Eu não estou vendo. Quando eu não vejo, eu não acredito que exista. Mas o fato de eu acreditar ou não quer dizer que não exista, né? O sexto plano é o plano monádico. O plano monádico, Anupadaka, é o que, em ordem descendente, vem depois do plano Adi. O plano Anupadaka é o campo da manifestação exclusiva do Logos, e como seu nome indica, sem receptor, que existe por si mesmo, e etc. É aquele em que não se formou ainda nenhum veículo. O que a gente vai falar sobre isso? Não tem o que falar, né? Porque não tem... É o plano Anupadaka, é o que se autogera, aquele que cria a si mesmo. Mas como que a gente vai descobrir o significado disso? Dentro de cada um de nós. Cada um de nós, a seu tempo, vai sentir essa verdade, vai perceber essa verdade. E por mais que a gente queira dizer que seja isso ou aquilo, a gente não vai encontrar palavras porque não tem definição. O quinto plano é o plano átmico. É o plano já tem forma. E você veja que é extremamente sutil. Plano átmico é o plano do Atman, o espírito. Também chamado de nirvânico. É o quinto plano, aquele que do aspecto humano mais elevado do Deus, que está em nosso interior, o plano de existência pura, de poderes divinos em sua mais plena manifestação, em seu quíntuplo universo, a consciência átmica ou nirvânica. Aquela correspondente à vida do quinto plano é a consciência alcançada por numerosos seres elevados. Então, quando a gente fala em plano átmico, plano do espírito, a gente tem que cuidar muito quando a gente fala na questão do espírito, porque muitos de nós falamos, né, o espírito de porco, o espírito, aquela pessoa está com o espírito não sei o quê, outro com o espírito não sei o que lá. A gente não tem a mínima ideia da sacralidade da ideia do que seja espírito. Nós não temos a mínima ideia do quão isso é sagrado. Mas os lexicógrafos, eles não estão preocupados em chegar no dicionário ali e mudar o que tem que ser mudado. Então a humanidade continua nessa ilusão de taxar o espírito como uma coisa dessa forma. O espírito é sagrado, é da onde a gente vem, daquele ponto no centro
naquela esfera, aquele ponto no centro, aquilo é Atman, aquilo é o poder divino. E nós, muitas vezes, brincamos com isso. A gente não sabe da sacralidade, do significado dessa palavra, né? E do que representa isso para nós. Entre os quais figuram aqueles primeiros frutos da humanidade que já completaram o ciclo da evolução humana e aos quais dá seu nome de mestres. Onde é a morada dos mestres, né? O plano átmico. Mestres ou Mahatmas. Mahatmas quer dizer grande alma, Maha, né? Grande. Atma, ou no caso Mahatmas, espírito grande, né? Uma grande alma. Ou Jivan, Muktas, almas libertadas que continuam unidas a seus corpos físicos a fim de ajudar o processo da humanidade. Então esses Jiva Muktas, eles já atingiram a experiência deles como seres, e eles não precisam mais reencarnar, mas eles optam por reencarnar. Muitos deles são os Bodhisattvas, que a porta do Nirvana está aberta, mas eles não querem entrar. Eles querem ficar aqui nos ajudando, dando esse apoio para que a gente possa crescer, para que a gente possa sair dessa limitação mental mesmo, né? Dessa coisa que a gente cria na nossa mente e acha que a gente é isso aqui, se identifica. Estes seres elevados resolveram em si mesmos o problema de unir a essência da individualidade com a ausência de separatividade e vivem como inteligências imortais, perfeitas em sabedoria, em poderes e em bem-aventurança. Ou seja, eles têm a individualidade, eles sabem que cada um deles é uma porção divina, mas eles não agregam, eles não alimentam a separatividade. Eles não se separam, eles sabem que tudo é uma coisa só. Mas a individualidade aqui, como nós, né, cada um com seu corpo, é de alguma forma para que a gente possa ter o poder de locomoção e a gente poder fazer o nosso trabalho. E cada um fazendo o seu trabalho enriquece esse próprio Logos. Né, porque o Logos está crescendo com as experiências de cada um de nós, de cada ser que tem dentro do seu corpo divino. A evolução dos planos búdico e átmico corresponde a um período futuro de nossa raça. Porém, aqueles que escolhem a espinhosa e árdua senda do progresso mais rápido podem percorrer antecipadamente tais períodos finais da evolução, seguindo o sendeiro da iniciação. Ou seja, nós temos liberdade para escolher, né? Se eu quero, né, tá difícil o negócio, ou talvez não pela dificuldade, porque não é a dor que nos eleva, não é a dor que nos liberta, é a compreensão da dor. Mas se a gente, de repente, tem, né, força para suportar, não, eu quero sair dessa situação, eu me entrego, eu me coloco como salvador mesmo, eu quero ajudar. Quando você se coloca como tal, você está entrando, você deixa de buscar a senda e você se torna a senda. Assim como Jesus fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele se tornou o caminho. Ele não estava buscando o caminho. Nós ainda ficamos tateando, buscando aqui, buscando ali, né? Mas se no momento tal em que nós tiver essa força, essa coisa que vem lá de dentro, fala, não, eu quero ser essa senda. Eu não quero mais procurar a senda. Porque se está tudo dentro de nós, não está nada fora de nós. Se num momento eu me coloco como tal, eu me torno essa senda, eu já não preciso mais retornar. Mas muitos retornam porque tem esse amor, sabe o que é amor. Nós ainda temos um amor interesseiro, né? Mas também não está errado não, gente, é o caminho. Agora acabou. O quarto plano, daí é o plano mental, né? Que é o que a Laura vai falar. Não! Ainda tem aqui o quarto. Eu me antecipei aí, desculpa aí. Aí o quarto plano búdico, né? No plano búdico ainda há dualidade, porém não separação. É um estado em que cada um é ele mesmo, como uma claridade e uma intensividade viva, inacessível,
nos planos inferiores, porém no qual, apesar disto, cada um sente-se incluir a todos os demais e ser uno com eles, não separado e inseparável. É o plano do amor. Eu até coloquei as corzinhas assim, para a gente poder fazer uma associação, né? Porque o plano búdico é o plano, né, preenchido pelo amor, né? Não é esse amor de homem e mulher, não é esse amor de pai e filho, é um amor que não tem separação, é um amor único, é um amor que preenche, né? E nós ainda vivemos esse amor que a gente sempre tem interesse em alguma coisa, infelizmente. É o plano do poder e da suprema sabedoria, onde continua a evolução humana supranormal, aquela que é própria do iniciado depois das grandes iniciações. E essas iniciações não é essas iniciações que a gente conhece aqui. Hoje em dia todo lugar está fazendo iniciação, né? Eu vou lá fazer iniciação na Kundalini, vou lá fazer iniciação não sei o quê, e a grande tolice, porque isso, sabe, você pode ter, sabe, desde que haja um lugar sério, mas não é a iniciação porque diz que os mestres, eles nos iniciam no plano astral, mas a gente não sabe. Pode ser que aqui tenha algum mestre, ou algum, melhor dizendo, algum iniciado, né, um iniciado avançado, mas não traz escrito na testa. Então, mas a gente tem que tomar cuidado, não vai sair por aí falando, ó, a Jo falou que lá um de nós podia ser iniciado, sou eu. Não é bem assim. Então a gente tem que tomar então a gente tem que tomar cuidado, né? As palavras limitam a descrição desse plano. De qualquer forma, podemos dizer que nesse nível, a consciência do ser percebe a vida una, presente em tudo e, embora se reconheça como indivíduo, sabe que é parte integrante de todos os seres da natureza. Percebe que há uma individualidade, mas percebe que não há separação. É difícil a gente entender esse processo, né? Mas a ideia é por aí. A seiva divina que exala deste plano é o alimento que nutre todos sem distinção. A fraternidade no plano búdico é uma realidade. Essa fraternidade interpenetra todo o sistema solar, de onde fazemos parte. Por isso que essa ideia do primeiro objetivo da sociedade teosófica, né, formar o núcleo da fraternidade universal, isso é muito importante. E é muito sério. Porque é o mais difícil, porque você estudar as leis da natureza, você despertar os poderes e você estudar as religiões comparadas, não é tão difícil assim. Mas você formar o núcleo da fraternidade, esse não é fácil. Basta que se você se colocarem nós aqui numa casa sozinhos por um mês, o karma vai se apresentar de tal forma que você nunca vai imaginar. A gente vai olhar um para o outro em um determinado momento e falar, quem é você? Eu não te conheço. Vem cá, e a gente parte para a briga. Porque vem, as tanhas vão surgir. Isso faz parte da história da humanidade. Porque às vezes a gente fala, não, que eu sou bonzinho, eu sou maravilhoso. Cuidado. O plano búdico é constituído de matéria cuja função é despertar a natureza intuicional no homem. Ele é chamado também de corpo de bem-aventurança, grande princípio, Mahabudhi, Cristo interno. A matéria do plano búdico é utilizada para a constituição do corpo búdico do homem. Então, o corpo búdico é o nosso corpo da intuição. Então, quando a gente desperta esse Cristo interno, nós, é porque a gente já está começando a entender as coisas, a gente já não precisa mais de roteiros externos, a gente já tem o roteiro interno. Então, o plano búdico, ele tem essa função. Essa matéria é uma matéria feita de amor. Essa matéria desperta o surgimento da luz que ilumina a mente do pesquisador, a iluminação do iniciado e a bem-aventurança do yogi, o êxtase do artista e o nascimento do Cristo interno. Corpo búdico significa corpo dotado de luminosidade, pois Buda quer dizer iluminado. Que lindo que é isso, né?
Aí a ideia, né, para finalizar, decifra-me ou devoro-te. Eu gosto de usar um pouco essa imagem aí, o significado da esfinge, porque eu fico imaginando que nós temos nas nossas mãos uma grande oportunidade de aprendizado, né? Todos nós temos. E para mim é como se o eu interno falasse assim: decifra-me ou a ignorância vai te engolir. A ignorância vai te devorar. E eu acho que o nosso papel, de repente, acho que é esse, né? De buscar despertar em nós esse lado búdico, átmico, divino, porque senão a ignorância vai nos derrubar mesmo. Não que ela vai fazer com que a gente sucumba, mas ela vai atrasar o nosso processo de evolução. O nosso processo de evolução enquanto seres que a gente possa ser um veículo para ajudar o outro. Nunca pense que o processo evolutivo é para o meu bel prazer, para si próprio. Se a gente estiver pensando nisso, talvez eu acho que não seja por aí. Eu acho que o engano vai ser muito grande, a queda é grande. Então, quando a gente mergulha na matéria, né, a queda do homem na matéria é para trabalhar o sagrado ofício. Então, a gente não pode ver isso como uma coisa ruim, a queda do homem na matéria. Mas a queda do homem na matéria é justamente para trabalhar a possibilidade da gente desenvolver o nosso sagrado ofício, que é uma maravilha, que é muito bom, né? Sem julgamento do outro. Se o outro está ali no campo, fazendo a parte dele, ele está cumprindo o que ele veio cumprir. Então não me cabe julgamento, mas a compreensão. E tentar cada vez mais, não é lição de moral, não é nada, mas tentar cada vez mais buscar esse afeto que o nosso corpo búdico tem para conosco, para com essa persona, e trabalhar a possibilidade de desenvolver o amor universal. Obrigada. Então vamos procurar manter a nossa serenidade, a nossa gratidão, e que nós possamos continuar com esse intento de nos mantermos como um ponto de luz, irradiando luz e amor em todas as direções. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é por isso mesmo uno com todos os outros. Em nome dos mestres de sabedoria, encerramos os nossos estudos na tarde de hoje. É o suficiente.